Começa agora Papo Reto com o Pastor, um programa diferente, um bate-papo descontraído, com muita leveza, tratando de assuntos que com certeza ajudará muito a nossa vida. Fique conosco, Papo Reto com o Pastor. Olá, 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 olha aí, com produção musical de Samuel Sassá Nascimento e produção audiovisual de Marcos Gabriel, pastor Marcos Gabriel. Estamos começando mais um Papo Reto comigo, pastor Marcos Ferreira. Que alegria poder novamente invadir a sua casa, invadir o teu aparelho aí, o seu celular, seja lá por onde você está assistindo, para a gente bater um papão gostoso. Papo Reto com o pastor na sua quinta temporada, fazendo sexta temporada, invadindo a sua casa. Que alegria! Tenho andado por esse Brasil afora aí, como vemos pessoas compartilhando, dizendo, eu assisto, eu acompanho, eu quero mandar um abraço para todos. Vai ser muito difícil assim, mas eu queria lembrar de algumas pessoas que esta semana eu estive próximas, né? Como o pastor Gustavo Seranto, lá de Botucatu. Queria mandar um abraço lá para o pastor Lídio de Cafelândia, parabenizar o pastor Valmir de Pirajuí, que foi consagrado esta semana, e queria mandar um abraço para o pastor Vilela, pastor Marcos, lá do Birajara, Fernandópolis, e tanta gente, uns de perto, os de longe, os nossos amigos, os nossos incentivadores. Um abraço para a galera do nosso grupo aqui de amigos pastores. Enquanto eu estou aqui gravando aqui, estou conversando um pouco com eles aqui. Nesse momento, o pastor Enoque Caló está dando uma aula aqui no grupo. Eu disse, vou gravar com o pastor Fabiano e já volto para continuar batendo um papo. Assim, agradecendo a estes, eu agradeço a todos vocês e digo que é muito legal poder estar com você e te trazendo para junto comigo no Papo Reto com o Pastor. Eu sei que é muito importante, nós estamos numa série legal. Há 2 semanas atrás nós falamos com o Dr. Márcio Costa, vamos voltar a falar com ele. Aquilo está gerando um livro, hein? Aquele bate-papo com o doutor está gerando um livro. Semana passada nós falamos com o pastor Josué Nascimento a respeito de discipulado, e hoje não vai ser diferente. Hoje eu estou aqui, lançamos ontem, estive lá fazendo a apresentação, ajudando a fazer a apresentação, Discipulado Transformador com meu amigo pessoal, pastor Fabiano Gomes. Mas antes, curtir, compartilhar e comentar. Não tem outro jeito. Se você não fizer isso, me ajuda, tá me ouvindo agora? E vai até o final. Deixa comentário, diz assim, rapaz, pastor Marcos Ferreira, como seus cabelos estão bonitos, não é? Diga qual é a cor da minha blusa. O pastor Fabiano, aqui em Make Off, diz que eu estou vestido de verde. Escreve agora para mim, é verde ou é cinza? Porque a Lisete, ela disse que isso aqui é cinza, não é? Mas faça isso. Deixa sempre um comentário, é muito importante, tá bom? Vamos lá, pastor Gabriel, obrigado pela tua força aqui. Vamos colocar na tela o nosso querido amigo, pastor Fabiano Gomes. Paz do Senhor, pastor Fabiano. Deus abençoe. Tudo bem. Dormi bem, já estou correndo o dia inteiro, né? E que alegria poder estar contigo a esta hora para a gente bater esse papo, passar para o nosso pessoal, Papo Reto que vai para todo o Brasil. Aí de vez em quando chegam umas notícias da Nigéria, de Portugal também, tá viajando, tá longe, né? E muito bom poder ter essa oportunidade contigo. E você, dormiu bem? Como é que tá o nosso querido Benjamin? Tá tudo certo, o Benjamin tá aqui, ó. Nesse momento tá quietinho lá, graças a Deus. Né? Mas tá bem, graças a Deus. Tá e bom, Tamires, tudo bem, né? Eu tô tudo bem, já para começar a contar a história, porque o Papo Reto ele é um programa muito descontraído. Na nossa vinheta a gente não mudou, quase um programa diferente. O pastor Fabiano esteve aqui, eu faço aniversário amanhã, né? Dia 7 de maio, completo 5.7 turbinado. Andei rodando lá atrás, como diz o cunhado do pastor Gabriel, eu já rodei sem óleo, né? Então, tem umas coisinhas assim, porque eu rodei sem óleo. Mas agora a gente já tem bastante óleo, começamos a colocar, mas tô turbinado. E o pastor Fabiano esteve conosco, ministrando aqui, a igreja convidou, e o Atos não é seu, o Atos é do pastor Zé Américo. O seu Benjamin. O Benjamin esteve conosco aqui e se enturmou muito, 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 e é muito legal, até nós vamos falar de discipulado, eu tenho algumas histórias para dizer, porque discipulado, ele começa
aparecer e mostrar nas nossas retinas com esses pequenos testemunhos, né? Porque o filho do pastor Fabiano, ele se enturmou na igreja, ele conversou com todo mundo, ele falou sobre várias coisas, ele orou com o pessoal, ele orou por gente, ele recebeu oração, ele estava enturmado como se cá ele fosse. E aí eu fiz uma proposta com ele, dele vir congregar. Eu queria comprar, já que eu não consegui comprar o passe do pai, pra vocês sorrirem aí, gente, eu convidei o filho, falei, porque você ganhando o filho, você ganhou o pai. E ele combinou comigo, eu fui levá-los em casa, ele combinou que domingo ele estaria aqui, domingo que vem. Fechamos, desceu do carro, firmeza. Ontem, fomos no lançamento do livro lá em Itaquera, passo por ele, falou, tudo bem, paz do Senhor. Ele ficou me olhando, me deu uma mão assim, meio, lembra de mim? Lembro do Senhor, não. Falei, como não lembra de mim? Não sei quem é o Senhor, não. Como que você não lembra de mim? Não lembro. Você esteve comigo ontem, você combinou que vai ser membro da amiga. Ah, agora eu lembrei. Muito legal, muito legal. Pastor Fabiano, é uma alegria. Oi, fala. E fora que ele comeu muito aí domingo, hein? Comeu, né? Eu falei pra irmã Tamis, deixa o menino, fica à vontade, né? Aí, a Lisete não sabia que ele era que ele era o teu... Ela conhece, mas na hora ali ela não percebeu que ele era, porque ela estava preocupada, porque ela achou que ele era primo de uma das minhas noras, entendeu? Aí ela falou, o menino entrava, ia lá, hein, Gabriel? Pastor Gabriel, o menino entrava na sala que a gente estava almoçando, ia lá, pegava o salgadinho, saia correndo, e ela estava quieta. Ela estava quieta, mas ela depois falou, Marcos, depois que eu fui entender que ele era o filho do pastor Fabiano, e ele comia salgadinho, eu falei, come bolo, agora vamos almoçar. Mas são algumas coisas, pastor, já entrando até um pouco, a gente vamos misturar as coisas, mas são algumas coisas que a gente vê na vida de quem tem essa vida de transferência, né? Os nossos filhos falavam isso dos meus também, e falam até hoje. Essas coisas elas não acontecem por acaso. Isso é questão de aprendizagem. E eu gosto muito de usar a palavra vida na vida, e filho é vida na vida mesmo, né? É a vida que eles veem em casa, é a vida que eles repercutem. É a vida que eles têm conosco que eles vão repercutindo, não é? Perfeito, perfeito. É transferência. É o que nós sempre estamos aprendendo. Nós aprendemos com exemplos. Com exemplos. Né? Apesar que não aprendeu de mim essa questão de ficar comendo, tá? Agora, pastor. Você começou agora a fazer regime, não vem com essa não, rapaz. Não, mas... verdade. É verdade. Ele faz um mês que ele fez regime, perdeu 14 ou 16 quilos? 14 quilos, agora fica dizendo aí que o filho dele não aprendeu. E antes? apesar que é assim, né? A criança, essa parte é deles. A criança vê bolos, coxinha, salgadinho. Raramente ele vai dizer, não quero. Como é que é a propaganda lá né? Eu quero brócolis. Não, mas apesar que, se ele chegar numa casa por exemplo, recentemente ele foi almoçar com a minha mãe na casa de uma amiga nossa, e aí colocaram lá, teve uma outra criança comendo junto, e essa criança não queria feijão, não queria arroz, aí ele falou assim, não, tem feijão? Opa, legal. Tem brócolis. Ó. Então, ele, se na comida não tiver feijão e não tiver brócolis, alguma coisa, ele não come, não. Aí a gente já pode dizer que é fruto de aprendizado. Aí sim, né? Já é um fruto de direcionamento. Né? A gente vai a criança nasce, cresce, a gente vai conduzindo ela a isso, né? Porque se deixar, ela fala assim, tem doce, quero comer só a sobremesa. Não é verdade? Ô, pastor Fabiano, parabéns pelo teu filho, parabéns por tua família, eu conheço você antes de casar, e parabéns por o que Deus tem feito na tua vida. A gente percebe muito que Deus ele tem agido de uma forma sobrenatural na tua vida. Vou dizer aqui de público que é muito legal dizer isso. Infelizmente, há alguns ministérios que Deus já sabia disso, eles não são tão aplaudidos assim.
Eles não são tão ovacionados. O teu ministério, ele é um pouco assim, né? Mas ele é necessário quanto a todos os outros ministérios. Ministério do ensino, direcionado, por exemplo, para essa questão de cuidado, de mentoria, de discipulado. E é engraçado que nós percebemos o seguinte: quem está indo mais longe e com combustível é porque trabalha voltado para ser cuidado, para ser mentoriado. Não anda só, como eu sempre comento. Quem anda só vai acabando. Pode até prolongar, mas prolonga e chega, mas bem com bastante dificuldades. Ao longo da caminhada, a gente começa até a pensar assim, vai chegar sem fôlego. E esse sem fôlego, ele é múltiplo. Porque o sem fôlego é em todos os sentidos. Não tem ninguém, dificilmente tem pessoas juntos, dificilmente todo o legado é transposto, é passado, por conta de que não andou junto, não aprendeu com os outros, criou lá o seu método, criou a sua forma e caminhou sozinho. Eu queria muito louvar a Deus por tua vida. Eu lembro de um dia, nós ficamos um pouco distantes, acho que por causa do tempo, você foi para um lado, foi para o outro, e a gente cuidando de igreja, e um dia eu te trouxe, acho que, não sei se foi da Pompeia, e a gente bateu um papo, eu fiquei olhando e falei assim, puxa, aqueles espaços de tempo que a gente cresce, não é? A gente talvez fica longe uns dos outros, e eu falei, puxa, o pastor Fabiano cresceu muito. A gente, não sei se você lembra disso, eu não lembro de onde a gente vinha, não. Mas aí eu te levei na sua casa e a gente vinha conversando, tal. Você me falou dos cursos de Febracis que você fez e todas as últimas capacitações, e eu queria te parabenizando e dizer para você que está assistindo a gente, irmãos, aqui a gente tem mais um mestre, alguém que Deus capacitou, que é um presente para a nossa denominação, entendeu? Eu falo isso com muita tranquilidade do que eu estou falando, porque tem conhecimento e tem capacidade de conteúdo. E a gente não perde nada. Pastor Paulo de Freitas fala muito isso. Nós não perdemos nada para as grandes denominações. A gente tá, eu, por causa da influência do pastor Paulo de Freitas, comecei a transitar no meio de metodista, no meio de presbiteriano, no meio dessa galera aí que é os tops, né? E a gente senta muitas vezes e diz assim, gente, a gente não perde nada, em nada, em nada. Talvez a gente tenha um pequeno probleminha. A gente ainda não aprendeu da honra a quem honra tem. Não é? Mas aqui no Papo Reto e o Marcos Ferreira e Taquari, a gente dá a honra mesmo e faz soar alguma coisa. Então, eu queria parabenizar você por isso. Pastor, na verdade é uma honra mesmo. Eu já falei isso pessoalmente, eu falei para o pastor Gabriel. O que o senhor falar, pedir, eu cancelo, tive que cancelar para atender. É uma honra estar nesse programa mais uma vez e sempre que eu puder estar próximo de vocês, é um aprendizado. Na verdade, pastor, a gente vai aprendendo com outros. Eu aprendi muito, não só com aquilo que as pessoas falavam, mas sobretudo naquilo que as pessoas estão fazendo e sendo. Uhum. Principalmente, até mesmo com os erros. E uma das características que eu aprendi, principalmente agora nos últimos anos, eu aprendi que estar com pessoas que são autênticas, que têm posicionamento, que conseguem ser verdadeiro, mas cheio de graça, é a melhor coisa que tem. Que muitas das vezes as pessoas têm medo de estar perto de pessoas que falam com verdade, ainda que seja com a graça. Porque as pessoas, elas não querem transformação. Elas querem ficar exatamente no comodismo dos seus erros, nas suas falhas, eu nasci assim, vou morrer assim. Uhum. Então, elas têm receio de se aproximar de pessoas que, de alguma forma, até mesmo com suas próprias vidas, até mesmo no silêncio delas, nos ensina e nos impulsiona a crescer, nos impulsiona a mudar de vida, nos impulsiona a querer ser uma pessoa melhor do que somos hoje.
Então, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, eu aprendi com essas pessoas, com pessoas que, de fato, soube valorizar a vida a partir de Jesus Cristo. Mas não nas quatro paredes de uma igreja. No relacionamento mesmo. Na vida, exatamente, na vida. Então, tudo que eu, até mesmo nos seminários, é, foi muito mais, eu tive muito mais aprendizado nos intervalos, nas conversas com os mestres. Muitas das vezes parando para comer junto com eles, sentando, muitas das vezes na roda ali na praça da Universidade de Mackenzie, a gente sentava ali, comia pão de queijo com chá, e a gente conversava e tocava as experiências, e eu sempre ali ouvindo, atento. Então, são essas, na verdade, não é na sala de aula, é exatamente na vida, né? É no partilhar, no estar junto, que a gente vai aprendendo e crescendo, e, ao mesmo tempo, tendo a oportunidade de falar um pouco das nossas fraquezas, das nossas falhas, sobretudo, isso é fundamental, porque a gente, quando falamos das nossas falhas, fraquezas para outras pessoas que estão ali para nos ensinar, isso vai nos moldando e vai nos levando a crescer ainda mais. É verdade. Ô pastor, eu tenho uma fala, eu carrego ela comigo, que é assim, daquilo que a gente mais é incomodado, ou daquilo que as pessoas, nós percebemos que incomodamos, ou somos incomodados, é exatamente ali que é o nosso forte. Eu tenho muito isso comigo. Durante muito tempo eu me incomodei com o jeito que eu sou. E hoje, como eu fiz uma metanoia em relação a isso, fica muito mais forte. Porque eu sou, e aquilo que eu sou, muitas vezes, incomoda aos outros e incomoda também a gente. Só que isso nos cria fortalecimento na área, e quando nós trazemos isso para o espírito, para a ação que nós fomos comissionados a atuar no Evangelho de Cristo, isso nos fortalece. Por um tempo, talvez a gente passe assim, mas o irmão ali, quando ele chega, ele só fala disso, o jeito dele, mas com o tempo aquilo vai nos fortalecendo, vai nos estabelecendo, né? Eu vejo que no princípio da vida, e claro, a maturidade, tem hora que eu estou em casa sozinho, eu digo, por que eu não fazia, por que eu não agia assim há 20 anos atrás? Aí eu digo assim, porque eu não tinha maturidade, que um camarada de 20 anos andando de bengala e todo... exposições da maturidade, exposições físicas, ele também vai constranger de alguma maneira. E é bom a gente ver isso. E eu tenho um capítulo de um livro que está guardado até hoje, eu nunca coloquei ele para frente, que é assim, resolva-se. Ou seja, faça uma reunião consigo mesmo e se resolva. A melhor coisa é ser uma pessoa resolvida. Porque as críticas... elas até nos incomodam, mas há sempre algo, né? Como a gente está falando ali no grupo, eu comecei a falar no grupo sobre aquele assunto, mas aí alguém disse, não, você não pode se incomodar. Não. A gente não está incomodado com nada, não. A gente está posicionando só. Não é? Para quem não sabe, vale até a pena colocar aqui. Eu coloquei num grupo nosso uma discussão dizendo o seguinte: muitas vezes as pessoas têm mania de dizer assim. Vou colocar aqui, queria até que você comentasse aí e a gente vai entrando para mais profundidade. Eu coloquei assim: a pessoa chega para mim e diz assim, Marcos, tem algumas pessoas que me chamam de Marcão, Marcos, meu amigo Marcos, pastor Marcos Ferreira, uma pessoa importante, a igreja gosta de você e tal. Tem algumas pessoas que chegam para mim e dizem assim, você conta com Marcos, você convive com Marcos? Eu digo, eu convivo. E aí eu estava comentando o seguinte, que a gente tem uma necessidade de a gente mudar isso. Eu acho interessante mudar essa postura. Se alguém chegar e dizer assim, mas você levou o Fabiano lá no seu programa, o Fabiano. Isto, o Fabiano. O Fabiano é mestre, o Fabiano é escritor, o Fabiano é inteligente, o Fabiano é pai de família. O Fabiano tem um negócio que talvez a gente esquece, ele é filho do Deus Altíssimo, e inclusive o pai dele, eu não posso me meter com o pai dele, porque o pai dele não é o presbítero que faleceu o ano retrasado, se eu não me engano. Não, o pai eu estou falando do Abba, entendeu? Ele é filho do Deus Altíssimo, ele tem um ministério sobre a vida dele. Ao passo que eu poderia simplesmente falar assim, eu estou lá dando uma chance para o Fabiano. Quando a gente faz isso, nós estamos sendo coniventes. Isso eu chamo de deslealdade. Há qualidade em todas as pessoas. Deus sabe, quem anda junto comigo sabe do que eu estou falando. E eu sou assim. Quando eu não gosto,
esse rostinho redondo mostra. Só que a gente vai lá e faz o quê? Que muitas vezes as pessoas não gostam. Resolve. O que está acontecendo? Tem um negócio para a gente resolver aqui. Certo? Resolve, e quando resolve, o Espírito Santo vem com o seu anel de graça e chancela. O que você pensa disso? Perfeito. Na realidade, nós precisamos começar começar a ter esse posicionamento no intuito de elevar o nosso nível de relacionamento. Porque o que acontece? Jamais eu posso aceitar que alguém faça uma crítica, ainda que seja construtiva, porque para mim isso não existe. Crítica é crítica. Então, eu não posso permitir que alguém faça uma crítica da minha esposa. Eu não posso permitir que alguém faça alguma crítica do meu filho. Ainda que estejam errados, bom, eu simplesmente, se eu tiver que tratar com eles, eu vou tratar com eles. Eu tenho que defender, eu preciso me defender da situação. Ou eu me coloco junto com a minha esposa e falo, tudo bem, eu também estou errado. Eu também estou errado. Então, de uma coisa ou outra. Agora, a semelhança também cabe aos nossos amigos. Não. E principalmente, aí que está a questão, pastor Marcos. Nós estamos esquecendo de um ponto fundamental. O companheirismo no ministério. O que é o companheirismo do ministério? Talvez alguns desses companheiros não são nossos amigos de convivência. Uhum. Ok. Mas entre nós, é difícil. Mas estamos no ministério, né? Quando nós estamos convidando, quem a gente convida para a nossa casa? Quem a gente convida para o púlpito da igreja pela qual o Senhor nos confiou para pastorear? Quem nós convidamos para uma espécie de programação como essa? Pessoas pelas quais nós temos os nossos vínculos, amamos essas pessoas de alguma forma, identificamos com alguma coisa. Então, não é correto, não é nem ético. A questão aí não é nem questão de lealdade, é questão de ética. Vai mais fundo, né? A partir do momento que alguém faz isso, com o outro, pasme, ela vai fazer isso com você também. Sim. Então, é importante que a gente tenha esse posicionamento. Nós fomos chamados, de alguma forma, por Jesus Cristo para ser sal e luz, para promover a paz. Então, se aquela pessoa eu não me identifico, se eu particularmente não me identifico com uma fala, eu não me identifico com um posicionamento teológico, se eu não me identifico com um posicionamento de prática ministerial, alguma coisa nesse sentido, logo eu preciso chegar nessa pessoa e conversar. Agora, se existe uma situação que envolve a questão de caráter, que envolve uma questão de moralidade, de queda, tudo mais, então, bom, se eu falar com ela, eu sei que ela não vai me ouvir. Então, eu chamo mais um amigo meu, juntos, já que temos amigos em comum, tenho 2 ou 3 amigos em comum, vamos até ele conversar. Vamos tentar restaurar, vamos buscar essa restauração. Sim. Então, isso é fundamental. O que não podemos é aceitar essa questão de essa mania de fazermos brincadeiras, e na verdade não é brincadeira não, é questões extremamente antiéticas. A gente muitas das vezes acaba falando e fazendo, expressando de forma que as pessoas falam assim, puxa vida, aquela pessoa falou comigo, tá, beleza. Ok, tem situações que eu não gostei. Claro que eu já errei. Todos nós. Já errei. E principalmente nessa questão de falar, não, eu também não concordo, tá? Também já errei nisso. Só que hoje, não, eu não vou cair no mesmo erro. Eu não vou cair nesse mesmo erro. Hoje eu entendo o princípio da honra. Sabe o que eu acho interessante nesse assunto? É que, assim, muitas vezes, assim, eu ando contigo e quando alguém fala de você, eu quero ficar bem com aquela pessoa
É o Benjamin aí? É. Põe ele aí só pra gente falar oi pra ele. Pode pôr. Oi. Oi, Benjamin, tudo bem? Sim. Você lembra de mim? Sim. Quem sou eu? Pastor Marcos. Eita, Jesus. Domingo você vai estar comigo ou vai estar na igreja do seu pai? Domingo eu vou estar com o pai, ó. Eu vou estar com o senhor. Fala pra mim, você vai estar comigo ou vai estar lá na igreja do seu pai domingo? Eu vou estar na frente. Aí, gente, eu já ganhei ele já. Papai, Um beijo, viu? Tchau. Deus te abençoe. Foto. Já ganhei o Benjamin, gente, vocês viram? Isso é discipulado profundo. Mas como eu vinha dizendo, pastor, então é assim, ó, eu tô junto contigo e aí, para ficar bem com terceiros, aí eu alinho. Ah, mano, o Fabiano tem aqueles livrinhos dele lá. É verdade, mas eu sou amigo dele. Não, ele não tem livrinho, não. Ele não tem. Eu preciso, e eu vou muito além, pastor. É um sim, sim, não. E no meio ministerial, a gente está colocando o dedo numa ferida, a gente está aqui para falar desse livro, mas olha que engraçado onde é que nós estamos indo. Mas é importante, eu acho que o papo reto, ele é reto. Por ele ser reto, ele entra na onde precisa entrar mesmo. E eu cá comigo penso que no nosso meio, porque as pessoas nos olham em um outro patamar, homens e mulheres de Deus, nós precisamos ter essa ética que o pastor acaba de dizer. Isso faz parte, se a gente tem dificuldade, a gente precisa aprender isso, né, pastor? Na verdade, o capítulo 1 do livro já trata um pouco essa ideia. Depois, né? Posicionamento, né? Eu chamo o leitor para responder quem você é. Isso, é verdade. Eu estava lendo aqui, eu peguei o livro faz pouco tempo. E aí é importante você saber, inclusive, fazer uma declaração. Isso. Quem é você no reino de Deus? Como eu sou, como eu estou, no que creio e o que eu almejo. Exatamente. É uma alinhada boa. Então, o que acontece? Por exemplo, eu coloco aqui, aí eu dou um exemplo. Sou um discípulo de Jesus Cristo que explora a Bíblia e treina pessoas para superar expectativas. Olha só, estou em transformação e acredito na soberania de Deus. Sim. Quando eu afirmo que creio na soberania de Deus, logo eu preciso entender que nada passa desapercebido aos olhos de Deus. Sim. E onde tem 2 ou 3 pessoas, Deus está ali. Muitas das vezes, a gente esquece isso, muitas das vezes as nossas orações não são respondidas, porque as nossas conversas Sim. não são éticas. Não são éticas. Não glorifica a Deus. É verdade. Então, a gente precisa entender a respeito da soberania de Deus. Então, aqui é um ponto que eu já chamo a atenção. Lá no primeiro capítulo, essa importância de você saber quem você é, o seu posicionamento. Porque quem sou? Porque na medida que eu reconheço quem eu sou no reino de Deus, mas eu não sou pastor, não estou falando de você, eu estou falando de quem você é dentro daquilo que Deus se estabeleceu. Deus nos estabeleceu para sermos filhos. Enoque não ficou conhecido na Bíblia como aquele que construiu prédio, fundou faculdades e tal. A Bíblia faz menção de Enoque como aquele que gerou filhos e filhas. Filhos e filhas. E aí ele sintetiza, né? Se você pudesse ouvir Enoque hoje e fazer essa pergunta, quem é você? Ele diz, eu sou alguém que andou com Deus e Deus me levou. Meu Deus. Olha só, Deus me chamou. Ponto. E exatamente essa maneira. Porque por onde nós estamos andando? E com quem estamos andando? Com quem estamos andando. Que isso vai definir muito quem, inclusive essa modelagem, né? Porque esse quem eu sou, isso é uma questão de transformação. Eu não sou o mesmo Fabiano há 20 anos atrás. Não, nem eu, Marcos, verdade. Eu não casei com a mesma. Hoje eu sou um homem em bom sentido, de várias mulheres. A minha esposa mudou diversas vezes, eu também. Diversas vezes. Em outras palavras, nós fomos moderados, nós fomos transformados, e essa é isso que Jesus quer, que nós sejamos melhores. Melhores. Nós estamos falando há quase 30 minutos já,
E eu não toquei num tema ainda, porque a minha proposta contigo, apesar de falar do livro, que o livro é importante, o lançamento do livro, é mostrar para o ouvinte o que é discipulado. O que nós estamos fazendo aqui é fruto de um tempo de mesa, fruto de um tempo de compartilhar. Isto é um discipulado. Então, essa é a proposta do discipulado transformador. Na verdade, aqui a gente coloca aqui um guia de treinamento estratégico, intencional, sustentável, cestarista. Ou seja, a minha proposta nesse livro é tirar essa imagem de que discipulado é uma reunião de pequeno grupo. Que discipulado é uma reunião que se faz dentro da igreja ou fora, no ambiente de igreja. Não. O discipulado é a vida com vida. É você partir o pão. É você compartilhar. É interessante essa palavra compartilhar, porque a palavra compartilhar nos originais traz essa ideia de eu vou até o pastor Marcos, na casa dele, e levo um pedaço de pão. Chego lá na mesa e tem um pão. O que significa? Coloca tudo na mesa, nossos pães. Isso. E aí, lá a gente começa a trocar os pães. No entanto, eu vou embora e levo o meu pão e o pão dele. E lá na casa dele fica também o meu pão e o pão dele. O que vai acontecer? Significa que nós, de fato, vivenciamos esse compartilhar. O compartilhar é isso, é a troca. Interessante, eu sou muito visual também, né? Enquanto você está falando, eu estou vendo aqui situações onde eu já estive, por exemplo, que alguém levou o pão e o pão, ninguém comeu o pão naquele momento porque tinha muita coisa tal, e talvez já estavam farto, aí a pessoa pega o pão e, já que ninguém comeu o meu pão, e leva o pão embrulhado para casa, entendeu? Não houve partilha, né? Eu estive, olha que interessante quando a gente chega com esse exemplo teu. Eu estive lá, mas eu não partilhei. Exatamente. Não é? O discipulado não é isso. Não. O discipulado é você exatamente partilhar, é você trocar essas experiências. E é interessante perceber que Jesus, ele tinha um ouvido atento. Uma das coisas que a gente coloca nesse material, nesse livro, é essa necessidade de nós aprendermos a ouvir. Jesus, claro que Jesus era o homem mais sábio, mais inteligente, mais culto. Todos nós sabemos disso. No entanto, quando Jesus disse, vinde a mim, os que estáis cansados e oprimidos, e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde, o que quer dizer aprendei de mim, que sou manso e humilde? É que muitas das vezes ele se posicionou numa posição, ele teve uma oportunidade de se colocar para aprender. Ainda que ele é soberano, ainda que ele é o Deus conosco, ainda que todo conhecimento está sobre ele e tudo mais, no entanto, ele se posicionou para ouvir, e jamais numa ideia de sou superior e não estou aqui para te ouvir. Pelo contrário, Filipenses deixa isso bem claro. Paulo fala que ele usurpou. Aliás, ele abriu mão. Ele abriu mão daquilo que da sua beleza, daquilo que ele poderia dizer, não, peraí, eu sou o rei, não, nem me toca. Jamais. Ele simplesmente se posicionou numa condição de querer trocar experiências, de querer compartilhar vivências. E é isso que nós precisamos aprender no discipulado. O discipulado é exatamente isso. É você partilhar. É você compreender. E quando Jesus chega para Pedro, na restauração de Pedro, diz, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas mesmo? O que me chama a atenção é que Jesus está dizendo para Pedro, Pedro, você não é uma pessoa desprezível. E eu quero que você tome uma posição. Eu quero que você tenha um posicionamento. Pedro olhou para Jesus por terceira vez e falou, Jesus, tu sabes. O que significa que Pedro... Qual é a ideia de Pedro ali? Senhor, da mesma forma que o Senhor disse lá atrás que eu não me negaria,
E você já sabia que eu ia negar? Eu não sabia, mas eu só sabia que eu ia negar. Agora tu também sabes. Sabe meu sentimento, sabe o que está no meu coração, sabe nesse momento o meu quebrantamento diante de ti, sabe como eu estou me sentindo diante de ti. E aí Jesus olha para ele e fala: Pedro, apacenta minhas ovelhas. E por que Jesus deu a ele essa ordem de apacentar as ovelhas? Porque Jesus percebeu em Pedro que Pedro aprendeu a lição, partilha. Que lá atrás, não, Senhor, jamais vou te abandonar, jamais. Não, não, Senhor, eu sou o cara, eu sou aquela pessoa que vai fazer tudo que estiver disponível para te defender. Eu sou o homem. Ah, agora Pedro entendeu. Não, peraí, eu não sou tudo isso, Senhor. De fato, eu preciso sempre estar na posição de aprender com alguém. Eu preciso sempre estar dependendo do Senhor que sabe todas as coisas. É verdade. Então, Deus restaurou o ministério de Pedro, trouxe a ele o posicionamento que ele precisava para que ele pudesse ser pastor de ovelhas. Muito bom. Pastor, você coloca aqui, eu que até pedi, põe aí, pastor Gabriel. Você faz uma sugestão de um livro, e eu achei interessante o tema do livro, né? Cadê? Olha lá, do Eduardo Ferraz. Seja a pessoa certa no lugar certo, né? Saiba como escolher. Aí ele fala um pouco sobre empregos, carreiras e tal, mas a indicação, eu achei interessante isso. A gente tem que ter essa consciência, né? O lugar certo, na hora certa, e eu preciso ser a pessoa certa. Interessante, gostei dessa indicação. Na verdade, o livro todo tem várias indicações, é por isso que é um guia. É um guia. Quem vai ler, vai ver várias outras referências que a gente coloca, e aqui, nessa página 27, que eu faço menção dele, eu coloco: o autor conseguiu em sua obra unir profundidade com leveza, assim como academicidade com praticidade. Ele orienta, através de técnicas de gestão de pessoas, a compreender melhor o seu papel dentro da equipe. Porque é interessante, é um livro assim, fantástico. Não é cristão, o livro não é um livro cristão, mas é um livro fundamental para quem quer entender o seu lugar no time, o seu lugar no corpo de Cristo, que é extremamente importante, né? Não é só ler os Coríntios e achar lá em Coríntios: não, eu sou profeta, não, eu sou intérprete, não. Peraí, tudo bem. Questões espirituais, a gente precisa ter esse discernimento. Mas é importante também a gente identificar o nosso lugar no time, no corpo de Cristo, de repente com as nossas vocações. E não é só no corpo de Cristo, tá? Não é só no corpo de Cristo. Porque o discipulado que estamos tratando aqui não está restrito a templos, a vida religiosa. Pelo contrário, o discipulado que estamos tratando aqui é para a vida. É fazermos discípulos de Jesus Cristo. De Jesus Cristo. Por onde andarmos, aonde estivermos, precisamos saber qual é o nosso lugar na posição de Cristo. O que Cristo quer de nós com aquilo que Ele nos confiou. Talentos, vocações, paixão e por aí vai. Tem um autor, tem um livro chamado Casa de Deus, não sei se você já ouviu falar dele, do Ed Lee. É o pastor da maior igreja da Indonésia, e eu li aquele livro e eu tive a oportunidade de aprender com ele umas 2 vezes. E uma das coisas interessantes que ele fala, e eu te ouvi falando esses dias, você falou aqui, e você, na pequena administração ontem, lá no lançamento, você também disse, essa questão de discipular, ela vai muito além do que um grupinho, do que um método, mas o discipulado, principalmente hoje, o discípulo que discipula hoje, o livro fala, ele conta um exemplo do treinador da seleção de futebol da Indonésia. Eles contrataram, na época, um treinador brasileiro cristão, porque eles queriam transbordar, vamos usar assim o termo, o evangelho, o ID de Jesus, alcançando pessoas. Então, como é que nós poderíamos alcançar muita gente rapidamente? Um homem, servo de Deus, um cristão, que é treinador de futebol. Então, eu sou cristão e estou treinador de futebol, porque estando treinador, eu faço discípulos de Jesus. E ele dizia pra gente, eu carrego isso muito dentro do meu coração. E você estava falando, você está dentista,
discipulador. Você está motorista de ônibus, discipulador. Se a gente olhar para isso, a gente tira um pouco essa questão das 4 paredes de discipulado dentro da igreja. Porque, verdadeiramente, aquele crente que ele tem uma frequência mediana, ele, quer não, ele está exposto ao discipulado. Porque discipulado é o transferir, é esse partilhar. Mesmo que não tenha nenhum projeto, grupo, ministério de discipulado, não tenha nenhuma pastinha que os irmãos cantam hino ao domingo sobre discipulado. Porque é isso que trava muitas vezes. Eu tenho isso no coração, por isso eu gosto muito. Josué falava com ele semana passada a respeito disso. Muita gente não quer mexer com o discipulado. Não, daqui um pouco os irmãos estão cantando lá, fazendo hino. Como discípulo, eu vou. Não, e não tem nada a ver, porque é vida gerando vida, né? O capítulo 2, por isso você fala assim, alinhando o discipulado com a prática de Jesus, que é a necessidade de seguir Jesus e ser exemplo, que ele foi. E é interessante porque Jesus podia ter chego aqui e parado no centro de Jerusalém, feito uma meia dúzia de milagres excelentes, depois disse assim, pronto, está estabelecido aqui, a vitória sobre a carne foi feita, foi instituída. Não, ele vive 30 anos exposto. Eu gosto muito do texto lá de quando ele volta para a sua cidade, as pessoas, eu gosto de parafrasear, né? Ele chega na sua cidade e ele começa a fazer milagres, e eu digo assim que Jesus curou umas dor de cabeça, só não curou mais nada. Por quê? Porque ele primeiro se fez exemplo. Quando o discipulado, a gente vai para Atos, Atos é resultado do discipulado que Jesus faz, desde quando ele voltou e ficou com os nobres lá, com os sábios no templo, compartilhando. Por quê? Porque é uma geração de vida de exemplo, né? Eu queria pôr um vídeo antes de você... Você consegue? Segura aí. Eu queria que você analisasse isso que eu falei em cima de um vídeo que eu recebi hoje, que eu já compartilhei, e para mim foi um negócio muito legal. Põe aí, pastor Gabriel. Espero que o YouTube não derrube a gente. Olha aí. Meu nome é Paula e eu tô há um dia trabalhando com Cortella. Meu nome é Paula, eu tô uma semana trabalhando com Cortella. Um mês faz que Cortella e eu nos juntamos para trabalhar na vida. O abismo da vida, esse... Não. Desculpa, pai. Cortella. Cortella. Viu aí, pastor? Você já tinha visto esse vídeo? Não, a primeira vez que eu vi hoje. Deu para entender? A hora que eu peguei esse vídeo, eu falei, gente, isso é... Se tem um jeito da gente dizer, aí eu quero que você comente tudo isso que eu falei aqui, mais sobre o livro, se tem um jeito da gente apresentar discipulado, é exatamente isso que acontece. Né? Alguém pode dizer, não, isso aí foi forjado. Se foi forjado, então foi feito um vídeo para que a gente possa exemplificar, né, o que é discipulado. Meu nome é Paula e eu estou há um dia. Uma semana já tem entonação do Cortella. Um mês já está falando como Cortella. Um ano já nem fala mais, já mudou. Por quê? Porque ela estava um ano se relacionando com o filósofo, então ela queria comunicar através da filosofia. Aí não vem ao caso o Mário Sérgio Cortella, que eu gosto muito, nem quem é, bem, né? Mas é o exemplo da vida na vida. E o que chama a atenção é que a gente fala de um dos pilares do discipulado, que é a intencionalidade. Isso. E o que se percebe nesse exemplo, desse vídeo, é exatamente a intencionalidade do sábio, do Cortella, do filósofo. O relacionamento dele não é um relacionamento aleatório. E tem a intenção. É interessante notar, pastor Marcos, sou pai de 4 pessoas incríveis, pessoas que os 4 filhos, por mais que sejam diferentes um do outro nas suas particularidades, mas os 4 revelam a mesma essência, tanto do Senhor quanto da pastora Elisete. É interessante notar que você percebe neles a bondade, a generosidade, a compaixão, a misericórdia, aquela coisa de expressar, de falar, de se comunicar com leveza. Então, o que me chama a atenção, e aí que eu quero chegar, é que o pai e uma mãe sempre vai ter a intenção de comunicar para o filho a tua essência. Então, por exemplo,
É importante a gente acordar para a vida nesse sentido, porque muitos pais esquecem que a sua vida está ensinando. Os seus exemplos estão ensinando, por isso que nós, nesse livro, chama a atenção de nós sermos intencionais. Porque muitos pastores, pastor Marcos, muitos pastores me procuram, falam assim, puxa, eu preciso que você ajude-nos a preparar esse obreiro, porque esse obreiro vai ser consagrado com o tempo, eu preciso que você ajude eles. Tá, eu digo, querido, eu não tenho como eu fazer nada. Eu só vou dar a eles as ferramentas. Sim. Quem vai formar esse obreiro sou eu. É o Senhor. No dia a dia. Como assim? Querido, no dia a dia. É na sua caminhada. Principalmente chamando eles para estar perto. Comer um quilo de sal. Estar junto. Não é no templo, não é na igreja. Na igreja você dá oportunidade para eles aprender, para ele, de repente, se soltar um pouco mais, para ele, de repente, expor o que ele acredita, o que ele quer, expor no sentido de assimilar as ferramentas que está usando, mas é na vida que a gente forma o obreiro, é na vida que a gente forma o filho, é na vida que a gente forma, inclusive, até um funcionário. Sim. Esse exemplo do vídeo é interessante notar que até mesmo os nossos funcionários, aqueles que trabalham conosco, sejam eles colaboradores, direto ou indireto, eles são pessoas que nós devemos chamar de parceiros. Tanto é que no mundo dos negócios, a gente até usa o nome de parcerias. E por quê? Porque é exatamente nesse sentido, de que são pessoas que estão ali para nos ensinar e, ao mesmo tempo, aprender. Então, a intencionalidade no discipulado é isso. Nós precisamos ser intencionais. Em que sentido? Na vida. O que eu estou aprendendo e o que eu estou compartilhando. Então, por exemplo, nós estamos vamos recordar um pouco da Copa do Mundo aqui no Brasil, e os japoneses nos deram uma lição limpando as arquibancadas, tirando os lixos das arquibancadas. Mas isso faz parte da essência deles. Da essência deles. É interessante notar que, por exemplo, na cultura japonesa, é muito raro você ver um jovem querer ensinar o mais velho. É muito raro. E se fizer isso, é com base de muito temor, de muito respeito. Isso é uma questão de cultura. Cultural. De onde eu quero chegar com isso? O discipulado de Jesus é uma cultura do reino. Nós precisamos resgatar isso. E precisamos ser intencionais. Por isso que, qual foi a minha intenção em fazer várias indicações de livros e levar o leitor a responder algumas perguntas aqui e tal? Eu tenho uma intenção óbvia, clara, levar os leitores a ir além daquilo que está lendo. Sim. Nós não podemos ficar simplesmente, tá tudo bem, tá? Não, vamos mais fundo, vamos conversar sobre isso, porque é um movimento, nós precisamos conduzir a igreja no movimento onde o reino de Deus será conhecido por nossas ações e não por nossas palavras. Sim. Por nossas atitudes e não por aquilo que nós falamos dentro da igreja. Muito mais fora. Alguém perguntou, mas quem são os outros discípulos que você formou ao longo da vida? Eu preciso mencionar? Tá, tudo bem, vamos então mencionar, então. Vou colocar aqui, alguns são pastores, alguns hoje estão atuando na arte, na medicina. Algumas pessoas, são pessoas que, veja, alguns deles dando aulas de teologia. É interessante notar que são pessoas que, muitas das vezes, não congregaram comigo, não caminharam comigo no templo. Em tempos que eu fui pastor, alguns deles não se tornaram meus discípulos de certa forma direta,
Ô, pastor, interessante, permita só interromper para te testificar uma coisa, se você continua. Eu me lembrei do pastor que está assistindo a gente aqui, hoje terapeuta e psicanalista, pastor Marcos Ribeiro, da cidade de Monte Verde, no Mato Grosso do Sul. A intencionalidade que a gente aplica no trabalho faz com que a gente comece a influenciar pessoas simplesmente pelo fato de você ser intencional. Então, independe de que lugar você esteja, quando você percebe algum tipo de oportunidade de ser alguém que possa influenciar outra pessoa, acho que vai muito nisso do que o pastor está dizendo, você faz isso com tranquilidade. E eu comento muito e eu vibro com os... Porque hoje eu chamo de discípulo. A maturidade faz, então quem critica diz que você não tem discípulo, aí é aquela coisa, né? Deixa falar o que for, a água está passando debaixo da ponte, a pessoa está vendo. Então, isso aí não é de Deus, isso aí não é do Brasil para Cristo, eu não ligo para isso mais. Mas, por exemplo, quando eu vejo, esses dias, essa semana, ele me mandou uma foto, ele manda no grupo assim, terapeuta comportamental, Marcos Ribeiro, psicanalista e terapeuta comportamental, entendeu? Se você precisa, a prefeitura da cidade já está convocando ele, mas como é que isso acontece? Primeiro acontece a gente se colocando à disposição de fazer o Papo Reto lá na pandemia, porque a gente viu uma necessidade de alguns amigos, de algumas pessoas, e eu falei, poxa, dá pra gente fazer alguma coisa? Dá. Então, eu me lembro de um dia que eu estava aqui, ele precisava fazer me ligou perguntando como é que fazia para arrumar uns cabos da igreja dele. Eu peguei o meu celular, desci, fui lá, filmei tudo que eu tinha. Falei, assim é assim, aqui é assim. Pastor, você teria uma mesa? Eu mostrei a mesa nossa e falei assim, eu tenho a mesa está aqui, só que é o seguinte, ela tá me dando problema, eu não acho justo eu te passar essa mesa para você. Mas eu tenho o pastor Paulo Lima, lá de Vila Medeiros, que estava com a mesma mesa pronta. Passei o telefone para ele ligou, o Paulo parcelou a mesa tá lá hoje. Aí ele me leva. Não é bom andar sozinho, eu quero que o senhor venha aqui dar uma palestra, eu vou. De Campo Grande até lá, 2h30 de carro, e eu intencionalmente conversando e apoiando ele. Ele é um cara novo, ele foi contando isso, e eu só pôr no gás. É isso aí, pastor, e tal. E aí eu contei sobre um curso da faculdade da FATEB. E olha, tem um curso, eu estou pesquisando um curso da FATEB e tal. E fui falando e falei da Febracis, falei da TRG e todas essas coisas que a gente pesquisa, que a gente trabalha. Daqui a um pouco ele mandou uma mensagem para assim, pastor, eu já estou no meio do curso da FATEB. Eu falei, que curso? Aí eu fui procurar o curso, eu passei para ele o link, eu não tinha começado o curso ainda, eu só comentei. Ele terminou o curso primeiro que eu, ele já fez a psicanálise, e ele está atendendo lá no Mato Grosso, já não a gente chama de doutor, mas pode chamar de doutor, com o seu consultório, e você olha e diz assim, quem começou tudo isso? Alguém só com uma intenção de olhar para uma pessoa mais nova e dizer assim, desafia-se no potencial que você tem. Você é pastor, mas desafia-se, você pode. Um testemunho disso que você está falando. E uma das coisas que eu coloco, um exemplo prático, quando Deus chama Abraão e fala, conta as estrelas. Não. E aí Abraão, na verdade, Abraão não consegue contar as estrelas. Não. E eu menciono no livro essa ideia de que Deus, ele quer nos levar a olhar para além das nossas capacidades, condições, e quanto mais nós tivermos sustentabilidade naquilo que Deus quer de nós podemos, assim como Abraão, sermos canais de influências e além, a nossa influência deve ir além daquilo que nós imaginamos. É interessante perceber, pastor Marcos, que quando uma pessoa vem ao óbito, e essa pessoa, geralmente isso acontece com gente famosas, aí a gente fala assim, puxa vida, eu nem sabia quem é essa pessoa, mas a gente acaba conhecendo quando começa a falar. E mais interessante é que aí começa a falar algumas coisas que ela fez. Puxa, não sabia. A pessoa que fez isso, nossa, isso impactou minha vida em algum momento. Puxa,
que legal, foi essa pessoa que compôs essa canção, foi essa pessoa que fez esse livro, nossa, não sabia que era ela, mas eu lembro que isso mudou, me contribuiu na minha existência com alguma coisa. Note, isso que nós precisamos pensar. Nós precisamos trazer à memória exatamente esse sentido de que todos nós, de alguma forma estamos ajudando a modular alguém, É verdade. contribuir com Muito alguém. importante. É Então é verdade. importante nós tomarmos muito cuidado com aquilo que nós somos, tomarmos muito cuidado com aquilo que nós falamos, tomarmos muito cuidado. Nós precisamos ser estratégicos daquilo que estamos fazendo. Forte, hein? Estratégico. Nossas falas, as nossas ações colaboram de alguma forma, influenciam de alguma forma com alguém. É por isso que esse livro chama-nos a atenção para sermos estratégicos nas nossas ações. Por isso que precisamos, de alguma forma, sermos essencialistas. Em que aspectos? Bom, eu preciso muitas das vezes falar não a algumas ações. Eu preciso falar não para alguns compromissos. Eu preciso falar não para algumas coisas. Por quê? Porque eu preciso ser intencional. Eu preciso ter um foco, ter um objetivo. Eu preciso, na verdade, entender qual é o meu lugar nesse planeta que Deus me colocou e por que eu estou aqui. Estou aqui para cumprir um propósito de Deus, um projeto de Deus. E não é o meu. É o projeto dele. De Deus. E tudo isso, pastor, é um projeto. Você está falando aqui, está me abrindo outros leques. Como é interessante essa questão da gente entender o nosso papel. E isto é discipulado. Você marcar vida de pessoas, você influenciar pessoas. Muitas vezes, naquele momento, talvez a pessoa não esteja com o seu norte bem estabelecido, com a sua visão bem estabelecida. Falta um incentivo. Hoje nós... Acho que não, hoje eu falo hoje porque o tempo que eu vivo é hoje, mas acho que isso na vida é muito mais rápido alguém para te criticar e para dizer que não vai dar certo, para te desanimar, do que dizer assim, ó, continua, persevere, é exatamente aí que vai, né? Então, com isso, que papel lindo que o Espírito de Deus ele pode ser na minha e na vida de todos. Eu fico olhando a nossa área aqui na igreja, relacionamentos, é essa questão de saúde mental. Mas chega muito perto da gente. Ontem mesmo, lá no lançamento do seu livro, lembrando, gente, o pastor Fabiano lançou ontem, dia 5 de maio, este livro foi lançado lá na UBPC de Itaquera. Nas descrições vai estar, olha, coloca aí, estará o link do lançamento. Eu queria que o pastor Gabriel pegasse lá o link na igreja UBPC de Itaquera, só você ir lá e consegue pegar rapidamente, né? E coloca já aí o link da UBPC Itaquera, onde foi lançado esse livro, né? O futuro da igreja não está nos eventos que lotam, mas nos discípulos que frutificam. Discipulado transformador, ele está disponível em algumas plataformas. Você pode ligar para o pastor Fabiano e comprar um guia de treinamento estratégico, intencional, sustentável e essencial. E eu estava lá, na hora que eu cheguei, uma das irmãs, e cheguei, e eu vejo isso, a gente frutificando assim. Eu cheguei e cumprimentei e abracei e falei, como é que você está? Ela olhou para mim e eu disse assim, quem foi a pessoa que foi a óbito na sua família? E aí ela disse assim, é o filho do meu tio tal. E o tio dela é alguém que me influenciou quando eu era criança, porque ele era um excelente músico na igreja. Não existia músicos excelentes. E ele era das Assembleias de Deus, eu acho que ele era maestro da aeronáutica, e a orquestra me arrepia, porque tinha a banda e tinha a orquestra, e quando a gente ia lá, a gente amava, porque o culto abria com a orquestra, ele quebrava tudo na orquestra. Eles são uma família de músicos, mas músicos de primeira linha. E eu me apaixonei por esse pessoal, eu acompanhei eles, depois cada um foi para um lado, e eu tive influência na vida dela, da mamãe, do pai, né? Acompanhei o primeiro casamento da mamãe, do pai. Virou, mexeu, a gente tá pelo centro daquela, a Elisete encontra a mãe dela, fica a hora. Larguei ela no meio da rua e fui fazer as coisas. Ela conversou com a mãe da menina e eu até brincava com ela no final. Mas no começo do culto eu falei, como é que foi? Quem é? Ela falou assim, é o filho do meu tio. Quando ela falou o nome, eu falei, Jesus amado, sério? Quantos anos tanto? Morreu do quê? Ela fez assim, eu falei, eu já sei, entendi. Tá tudo certo.
E eu fiquei observando o jeitinho dela, pegou na minha mão. E quando terminou o culto, eu cheguei na tia dela e você estava perto, não sei se você vai prestar atenção. Peguei na mão da tia dela e falei assim, ó, precisamos... Tia, da irmã dela. Precisamos cuidar da sua irmã. Não, é que nós perdemos. Eu falei, eu sei, nós precisamos cuidar da sua irmã. Depois eu preciso achar o telefone dela, passar para a Lisete. A gente precisa cuidar da sua irmã. É intencionalidade. Ah, você tá... Não, filho. Deus me levou nessa direção. Eu gosto muito dessa fala que você diz. O que você é? Você é médico? Então você vai ser o discipulador. Você vai ser exemplo de Cristo. Você vai ser o que vai... Você vai multiplicar Cristo através da medicina. Hoje eu estava assistindo um médico obstetra pregando sobre Paulo, falando sobre eu me gasto e me deixarei gastar, falando do sofrimento que é uma maternidade, o quanto isso é lindo e o quanto o amor de Jesus está incentivando as mães a permanecer firme. Um japonês, e ele falava e os olhos deles faziam, sabe, aquilo brilhava na telinha do céu. Eu falei, Jesus, olha isso aqui, isso é expressão viva, porque é marcar a vida de pessoas. E aí quando, foi engraçado, pastor, porque no final eu fui lá e brinquei com ela de novo e disse assim, aí falei com os outros, falei assim, eu cuido dela desde que ela era criança, porque o pai dela uma vez levou eu e a Lisete na casa dela para falar com ela, porque elas ficavam jogando pedra na casa do vizinho. E aí caímos na risada. Você fala, o que tem a ver? Gente, você está marcando vidas. E por que não a gente que foi alcançado pelo amor de Jesus, não marcarmos vida com a essência desse amor de Jesus? E aí falando disso, pastor, eu lembro de uma pessoa muito importante na minha vida, e você falou de intencional, eu fui buscar, Gabriel, mandei para você, não sei se já está aí já o livro, mandei agora para você. Um pastor que passou pela minha vida, pastor Fabiano, que ele fez um rebuliço tão grande. E agora, ele lançou um livro, e eu vou tentar ver se eu consigo trazer ele para a semana que vem. Ele lançou um livro e ele mandou uma mensagem para mim assim, ó, eu fiz uma dedicatória no livro para você. A gente nem tá tão próximo assim, ele tá correndo pro lado dele e eu correndo pro meu lado. E ele falou assim, eu fiz uma dedicatória para você. Quando ele falou eu fiz uma dedicatória, o que eu pensei? Ele tá mandando um livro pro correio para mim. Vai estar vindo um livro pelo correio, certo? Aí, daqui um pouco, ele manda... Tá, você pegou? Ele pode pôr só no meio, olha. Ele manda para mim o livro pelo PDF. Resistência. O que torna algumas pessoas frágeis e outras à prova de bala. E aí, quando eu abro que eu vou ler o livro, tá lá ao pastor Marcos Ferreira e a irmã Lisete, que são um exemplo na minha vida de como eu não devo nunca andar sozinho. Sabe, aquele negócio daquela engasgada, fez assim, ó. O que tem a ver uma coisa com outra, gente? O que tem a ver com outra? Aí você tá falando de intencionalidade. Aí eu fui lembrar do tempo, de uma viagem que nós fizemos juntos. Depois ele veio aqui na igreja, ele ministrou nessa igreja aqui sobre primícia, ele implementou no coração dos irmãos algo tão diferente. E aí você para pensar e fala assim, uau, como existe intencionalidade. E não é interesse, né, pastor? Acho que aqui é bom ouvir você falar, como mestre. Não é interesse. Na realidade, é exatamente isso. Nós precisamos identificar com discernimento. Pessoas, elas, por mais, eu percebo que Jesus estava diante de pessoas interessadas, inclusive entre os discípulos, havia discípulos que estavam muito mais interessados numa revolução judaica, numa revolução política. O interesse de estar com Jesus era, não, vamos mudar, romper com Roma de uma vez por todas. Ou seja, havia um interesse. Mas o mestre, ele tinha um propósito já definido. E é isso que vai fazer a diferença. Por mais que as pessoas venham até nós com algum tipo de interesse, por mais que as pessoas venham até nós com alguma intenção equivocada, errada, maligna, inclusive, bom, não importa. Se você sabe quem você é e para onde você vai, e você percebe exatamente que a sua intenção é levar essa pessoa a Jesus Cristo, a ter um encontro com Jesus Cristo e a vivenciar aquilo que Jesus Cristo quer por meio do Espírito Santo, é nítido que essas pessoas de dois ou elas vão romper e seguirão suas vidas, ou elas terão suas vidas marcadas para uma transformação que vai inundar outras pessoas com aquilo que elas estão
experimentando. Agora, nós precisamos aprender também, nessa questão de ser intencional, a sermos estratégicos. Então, o que pega muitas das vezes é, algumas pessoas falam assim, poxa, Fabiano, só tem interesse se fizer alguma coisa nesse sentido, isso, aquilo. Não, querido. Nós temos muito pouco tempo. Nós precisamos focar. Não é que eu sou uma pessoa interesseira. Eu sou uma pessoa extremamente focada. Eu sei aonde eu quero chegar. E aonde eu quero chegar? Eu quero simplesmente conduzir uma geração sedenta por Jesus Cristo, que ama Jesus Cristo, a entender que a vida com Cristo não se resume ao templo, não se resume a uma religiosidade, ela está muito mais, ela pode ter muito mais força quando a gente caminha no dia a dia. É numa caminhada no Parque do Carmo, é numa brincadeira, é nos relacionamentos. Aonde estiver, eu preciso vivenciar e demonstrar o poder de Jesus Cristo. Não é ser um cristão anônimo, é ser um cristão verdadeiramente que diga, puxa vida, esse cara chegou para marcar. Como? Puxa, que bom que ele veio aqui, puxa, mas ele é um cristão, exatamente, ele é um cristão que fala de filosofia, de política, de economia, que conversa sobre dramaturgia, que fala sobre as coisas da vida, mas que não se deixa contaminar pelas coisas do mundo e, sobretudo, não permite que as pessoas ao seu redor saiam do seu convívio com a alma vazia. Isso é ser intencional. Temos que ser estratégico. É claro que tem pessoas que se aproximam de nós com interesses. Vai eu com isso. Sim. Não estou preocupado com isso. A minha intenção é que falar de Jesus. Paulo fala, o que importa? Você está pregando Jesus Cristo de uma forma com motivação errada. Não estou nem aí para isso, não. O que importa é que Cristo seja pregado. Pronto. Isso não é problema meu. Então, não preciso, eu não tenho, gente, uma coisa que bloqueia o crescimento da igreja, pastor Marcos, uma coisa que bloqueia o crescimento de um cristão é a justiça própria. Sim. Quando a pessoa carrega aquela sensação de que, não, essa pessoa assim não é legal, tá? Meu, para com isso, para. No céu temos muitas surpresas. Ou no inferno, tá? Alguns a gente fala sempre do céu, mas no inferno também. Alguns vão pensar, puxa, eu não esperava ir para o inferno, não esperava nem encontrar com aquela pessoa no inferno. Então, é importante a gente saber exatamente discernir isso, justiça própria. Ah, mas eu não concordo. Guarda isso com você, meu irmão, vai orar. Você não concorda? Ok, tudo bem. Você não precisa conviver com aquela pessoa com a qual você não concorda. Está tudo certo. Aí você não pode usar a sua vida, a vida que na verdade não é a sua vida. A vida, quem deu é Deus. Deus nos deu a vida, portanto não é a minha vida. A minha vida eu vou dar conta com ela diante de Deus. Então eu preciso usar isso com sabedoria, com graça, com discernimento, com revestimento do alto. Então, nós falamos dessa ideia de sermos intencional, sustentável, essencialista nesse sentido, de que o discípulo de Jesus Cristo não tem tempo a perder. Ele não tem tempo a perder. Agora, muitas pessoas, pastor Marcos, confundem isso. Não tenho tempo a perder, fica 24 horas na igreja, fazendo as coisas da igreja, lá no templo e tal. Para com isso, meu irmão. Não é isso que Jesus mandou fazer, não. Jesus nos orientou, nos ensinou a viver a vida como a vida é. E o engraçado que Jesus nos ensinou sobre tudo a respeito da vida. Por isso, não andeis ansiosos com o que comer, com o que beber, não. Ou seja, ele ensinou sobre tudo a respeito da vida. Isso significa que eu não posso ficar trancafiado no tempo, preocupado com eventos, achando que tem que fazer isso, fazer aquilo. De forma alguma. Eu preciso ser canal de Deus
para que o próprio Deus use uma situação para provocar um evento. Como provoca um evento? É verdade. E como Deus vai provocar um evento? Curando uma pessoa que, de repente, está no ponto de ônibus, chorando, abatida, desesperada, pensando em morrer, e você percebe a situação, chega junto e libera uma palavra de Deus sobre a vida dela. Aquilo é um show dos céus, é Deus provocando algo, e é interessante que a Bíblia deixa isso claro, que há festa nos céus quando um arrependido vem ao encontro de Deus. Ao encontro de Deus. Então é importante, é fundamental que a gente perceba a necessidade de se colocar na posição que Deus nos quer. Então, às vezes fica tão presos, pastor, presos no ativismo, como o filho, na parábola do filho do filho pródigo, o filho mais velho, só fazendo, chega mais novo, e aí murmura, critica, e aí nós temos a mesma postura do filho mais velho. A mesma postura. Nossa, pai, eu estou aqui o tempo todo e nunca... Ou seja, justiça própria. Eu não vou falar com aquele lá, não, ele se perdeu, então agora vem com ela. Mas de repente, nossa, ele estava perdido, ele estava largado, de repente já chegou na igreja, já tá usando ele. Aí tem o quê, meu irmão? Aí tem o quê? Aí Jesus deixa claro nessa parábola, que é interessante notar que Deus, nessa parábola, o pai chega para o filho mais velho e diz: filho, tudo que eu tenho é seu. Só que você não aproveita. Desfruta. Você está sempre querendo trabalhar, fazer, e não desfruta. E nós, cristãos, precisamos aprender com Jesus, literalmente, uma única coisa. Paremos de fazer tantas coisas para sentar aos pés do mestre e aprender com o mestre. E foi isso que ele fez na casa de Lázaro. Uma das irmãs estava lá, aperreada, querendo fazer. Ele pega e fala: ei, Marta, pelo amor de Deus, Marta. Ô, filho, a tua irmã escolheu a melhor parte. Eu não vou tirar, não. E qual é a melhor parte? Meu irmão, a melhor parte é você relaxar um pouco a vida e curtir um pouco com o mestre. Verdade. Pastor Fabiano, nós estamos chegando no final. Eu vi aí que o Benjamin já foi aí, acho que alguém tem um recado para ti aí já. E estamos falando com o pastor Fabiano Gomes, autor de vários livros, mas que está lançando pela editora OBPC este livro aqui, Discipulado Transformador. Eu quero pedir para o pastor Marcos Gabriel colocar na tela, de um lado, rapidamente ele vai criar isso, a foto do livro com o telefone e as mídias do pastor Fabiano. E enquanto isso, eu vou fazer uma pergunta para ele. Antes de fazer essa pergunta, que é a pergunta final, eu quero pedir a você que você compartilhe com as pessoas. Olha, a gente durante a semana vai mandando cortes e mais cortes a respeito desse papo reto, que você use isto de uma forma para estar passando para as pessoas. O que nós estamos fazendo aqui não é só trazendo um livro, mas desmistificando muitas vezes, para você ver que há uma possibilidade tão importante, tão gostosa de você trabalhar, porque o discipulado, ele é algo... O que nós estamos fazendo aqui é discipulado, não é? O que a gente faz no dia a dia é discipulado. Então, eu queria que você entrasse em contato. O pastor Fabiano, ele, além de escritor, ele faz parte da Junta de Educação da Igreja do Brasil para Cristo, da JUNEC, né? Então, quando tem um livro, alguma coisa de edição que precisa ter um cunho teológico, ele junto com um time da editora que faz, com o pastor Walter Bassi e os demais irmãos, ele também tem uma faculdade. Presta atenção, você precisa fazer um curso de teologia, ou você quer fazer um curso de teologia EAD, um curso dinâmico. Existe a Genebra EAD, que não é só a faculdade de teologia, mas tem cursos de capacitação, existem mentorias, é um leque de grandes e de muitas coisas que o pastor Fabiano trabalha na faculdade Genebra EAD, e você pode entrar em contato. Então, na última pergunta agora, eu vou deixar os contatos, o pastor Gabriel vai fazer isso pra gente, porque é um presente que a denominação, e você que não é da denominação, não se preocupe, eu não sou denominacional, eu sou
cristão e estou aqui para servir a Jesus por todos os lados. Ah, Brasil para Cristo. Não, lá no céu não quero saber de placa, não quero sentar junto com os caras do Brasil para Cristo, porque nem eu quero estar lá e ver Jesus. Então não tem placa. Leve o pastor Fabiano. E quando a gente fala, eu estou aqui no Pernambuco, não dá para levar. Ué, você não pode levar ele fisicamente, você tem esse contato aqui, ó. Você pode montar uma turma para ter aula online, você pode fazer mentoria online. Ele trabalha com isso, sabe? Então vamos investir, irmão. Fica comprando uns enlatados aí de gente que você não sabe se é casado, quem é a esposa, quantos filhos tem, entendeu? Quando morrer, se vai só a esposa e o filhinho chorar, ou se vai aparecer um monte de gente que ninguém nunca viu chorando no caixão chamando de papai. Tá aí, ó, tá aí um filho da obra, um menino de Deus, um menino que tá com a gente sabe onde mora. Eu fui levar ele na casa dele domingo, sei onde ele mora, fui levá-lo ontem à noite na casa dele, entendeu? Já visitei a casa dele, já tomei café na mesa dele, você tá entendendo? Então, pra que a gente fica procurando coisas? Não, porque eu quero alguém que tenha livros grossos. Olha a grossura do livro aqui, é isso que você quer? Ó. Ele escreveu um livro de brincadeira esses dias, mais grosso que esse aqui. Porque ele lançou uma semana passada, 15 dias atrás, que eu comprei, e já tá com esse aqui. Eu quero um escritor famoso. Gente, dá uma olhadinha no currículo dele. Eu não coloquei de propósito. Não quis colocar aqui tudo que ele é de propósito, sabe? Mas leve, eu queria fazer essa propaganda. E a última pergunta, pastor, você vai fazer isso que eu te pedi? Acho que consegue, né, Gabriel? Pastor, intencionalmente, eu quero te dar 2 minutos para você falar qual é a tua intenção no ministério do reino. Deu para entender? Qual é a tua intenção? É como se eu tivesse condição de te contratar para te pagar um salário de $1.000 por semana. E você tivesse essa oportunidade de falar para mim qual é a tua intencionalidade, resumindo todo o teu ministério em 2 minutos. Você consegue fazer isso? Pastor... Peraí. Vai começar? Vai começar já? Posso. Então põe na tela aí, Gabriel, as coisas que eu pedi e do outro lado 2 minutos para você. Pastor, de fato, eu acredito que eu nasci para treinar pessoas a sair da zona de conforto, a sair desse mundo, desse seu mundinho fechado, a ir além do esperado. Experimentar transformação de vida, uma revitalização da vida, uma revitalização do chamado e da agenda dessa pessoa. Então, particularmente, eu acredito que o Senhor, o nosso Deus, está me conduzindo ao longo do tempo, com toda essa experiência, com todo esse aprendizado que eu venho acumulando. O Senhor me leva a entender que o pastor, quando Paulo fala em Efésios 4, pastor e mestres, alguns interpretam como pastor e mestre, e não, na verdade é pastor-mestre, porque o pastor é aquele que ensina, todo pastor, ele é aquele que vai ensinar, todos, independente de ter ser acadêmico ou não, simples ou não, ele é uma pessoa que está ali para ensinar. Eu acredito que fui chamado por Deus para guiar pessoas, pegar na mão dela e guiando elas para que elas cresçam, para que elas evoluem, para que elas prosperem em todos os aspectos, principalmente no que diz respeito a uma espiritualidade sadia. E o que é espiritualidade sadia? É viver a vida com naturalidade, sem a pretensão de querer agradar as pessoas, mas, sobretudo, agradar a Deus. E quando queremos agradar a Deus, nós temos o privilégio, vamos no sentido do privilégio de servir a Deus servindo pessoas. E independente de quem elas são, independente do que elas foram, independente do que elas venham a ser. Mas nós precisamos aprender a olhar para essas pessoas com misericórdia, com graça e com bondade. Pastor Marcos, eu acredito que uma vez alguém perguntou para mim qual é o seu sonho, a sua perspectiva de vida daqui a alguns meses e tudo mais. Eu falei assim, puxa, quanto mais difícil for, se alguém me der uma oportunidade, alguma coisa de resolver algo difícil, que parece impossível de resolver, ali estou eu, para querer
aceitar esse desafio e topar esse desafio e colocar a mão na massa e fazer acontecer. Então, eu sou essa pessoa, pastor, que ama, de fato, desenvolver uma vida que leve as pessoas a crescer nos desafios. Recentemente, eu fui desafiado pelos médicos. Os médicos me desafiaram. Eu cheguei no banheiro e falei, Senhor, eu não vou conseguir. O Senhor me dê graça, eu não vou conseguir. Quem conhece, quem sabe, quem está convivendo comigo, quem conhece um pouco o que está acontecendo comigo, sabe o que eu estou falando. Eu desafio, é isso, eu amo isso. Quando alguém me desafia, não me desafia, porque eu sou uma pessoa que coloca a mão no arado e faz com que esse desafio seja superado. Pastor, é isso. Esse livro tem essa intenção. Por isso que é um guia. Qualquer um que comprar vai aprender, inclusive, nesse livro, não só no livro, mas também no livro eu envio um folhetinho com uma marca-página. Isso, onde tem, na verdade, onde tem aqui um QR Code, né? QR Code, para que a pessoa entre numa comunidade. Nessa comunidade, pastor, é uma comunidade que estamos formando de pessoas que estarão aprendendo a viver a vida que Deus espera de nós. E mais do que isso, de forma... Essa é uma comunidade, por exemplo, eu vou liberar essa semana o curso Caminhos da Fé, nessa comunidade gratuito. Só para quem está nessa comunidade. É gratuito. A gente vende esse curso. É um curso que é vendido. Vamos liberar isso. E por quê? Qual é a minha intenção? Pastor, a minha intenção é que haja um movimento entre nós, de homens e mulheres, apaixonados por Jesus, mas que não deixam de viver a vida que Deus quer que a gente viva. Amém. Olá, então eu falei com Fabiano Gomes, discípulo de Jesus Cristo, casado com Tamílis, pai de Benjamim, reside em São Paulo, teólogo. Agora no final eu vou apresentar para você quem é Fabiano Gomes. Teólogo pelo Seminário Presbiteriano do Brasil e Faculdade Teológica Batista, filósofo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, pós-graduado em Neurociência e pós-graduando em Docência do Ensino Superior, além de Psicologia Comportamental pela FMU, também possui especialização em Teologia Bíblica pelo Centro de Pós-Graduação Presbiteriano André Jumper, onde também Audrey, né? Audrey Jumper, onde também defendeu a tese de mestrado em Teologia Filosófica. Doutor em Ministério pela Reformed Theological Seminário. Atualmente participa do programa de doutorado no Seminário Servos de Cristo. Autor de diversos livros, revista de EBD, devocionais e artigos acadêmicos. Membro da JUNEC, Junta Nacional de Educação Cristã, desde o ano de 2005 e professor de teologia desde o ano de 2002. Desenvolve treinamento para líderes, obreiros e mentoria para professores e pastores desde o ano de 2005. Pastor plantador de igrejas desde 2011 e atualmente é pastor auxiliar na OBPC em Itaquera. Atua como diretor da Faculdade Genebra, EAD, desde 2004. Fabiano também é professor de diversos seminários em São Paulo. Este é o nosso querido amigo Fabiano Gomes, doutor, pastor, amigo que nós entrevistamos hoje. Você tem aí uma ferramenta ambulante na tua mão para levar para a tua igreja. Pastor Fabiano, queria te agradecer muito por esse tempo que você dispensou para estar compartilhando conosco. Gratidão. Muito obrigado, pastor, mesmo, de verdade. Muito obrigado mesmo pelo carinho de sempre, por toda essa sua disponibilidade em poder nos ensinar com a vida, sermos cristão melhor. E o Senhor nos ensina a ser sempre melhor. É importante destacar a nossa gratidão pela sua vida, pela tua família, esposa, os filhos, agora noras, daqui a pouco vai vir um genro aí, também o netinho. Gente, muito obrigado pelo carinho da Igreja de Vila Taquari, uma igreja tão querida, tão preciosa, tão amável. É muito bom, é muito gostoso estar com vocês. Pastor, eu quero aqui me dirigir a todos que estão nos assistindo
e dizer a cada um deles que a graça de Jesus Cristo venha de forma poderosa inundar cada coração, levando-os a ir além do esperado. Sejam desafiados a ser melhor do que hoje, melhor do que foi hoje. E que o Senhor nos capacita a prosperar muito mais na capacidade de olhar para Cristo como Cristo de fato é. Quem é Jesus Cristo? Um homem cheio de belezura, de glória, de resplendor, que na sua mais singela vida aqui na Terra nos ensinou a ser homens e mulheres, e não heróis, e não alguém que pode provar alguma coisa e ser alguma coisa. Pelo contrário, a ser pessoas como de fato somos em Cristo Jesus. Na terra viemos nu e voltaremos assim. Assim somos. Somos pó. Homens e mulheres revestidos do alto, mas homens e mulheres capacitados para sermos, de fato, pessoas, homens humanos, que sejamos assim e reproduzimos pessoas humanas, para a glória de Jesus Cristo. Amém. Gratidão, pastor. Que bênção, meu. Eu queria louvar a Deus pela tua vida e dizer que estamos à disposição para voltar outras vezes e, mais uma vez, compre o livro do pastor aí, em nome de Jesus. Amém? Beijo Amém. no teu coração, pastor. Obrigado, viu? Deus Amém. abençoe. Bem, pessoal, a gente encerra assim mais um Papo Reto com o pastor. Eu tenho certeza, muito abençoador. Você vai comer, mastigar muito esse material, tá bom? Deus abençoe a tua vida e que o Senhor te guarde. Eu estou aqui falando com o pastor Valdinei também. Estou vendo aqui com ele. Então, provavelmente nós vamos gravar a semana que vem o pastor Valdinei Pereira com esse livro que eu acabei de colocar para você. Valeu, fique com Deus. Muito obrigado. Compartilhe com os irmãos, diga pro pessoal, olha, é muito importante. Mandar um beijo aí pro pessoal lá da comunidade Nova Israel, onde nós estaremos ministrando sábado lá para o Congresso de Homens. Um abraço para o Parque Jardim São Pedro, onde vamos estar agora de noite também ministrando. Vamos para lá rapidinho, vamos para casa para depois estar assistindo o Papo Reto. Deus abençoe a tua vida, fique com Deus, curta, compartilhe e comente. Por favor, leve o Papo Reto bem longe. Obrigado, pastor Gabriel. Fique com Deus. Tchau.